Olá, sou Candice Gagliarini, artista e designer de estampas, e estou aqui para compartilhar com você um pouquinho aí do meu conhecimento do mundo das artes e da estamparia. Para me apresentar bem rapidinho, caso você esteja chegando aqui no canal a primeira vez por esse vídeo, eu sou coordenadora criativa aqui da Lancaster. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou responsável pelas coleções que acontecem aqui na Lancaster. Se você não conhece a Lancaster, vou deixar aqui para você o site, Instagram, né, das mídias, para você dar uma olhadinha e entender. A Lancaster é uma grande empresa, uma estamparia e beneficiamento têxtil, né? Aqui dentro nós temos estamparia rotativa, estamparia digital e também a parte de tingimento. Então, é uma indústria de grandes quantidades, né, de volumes produtivos. Dentro da Lancaster nós temos uma startup que chama Avro. A Avro Store, ela possibilita que pequenos empreendedores, pessoas comuns, com simplesmente o CPF, consiga fazer suas estampas exclusivas em digital e reativo. Então, qualquer pessoa pode ter uma estampa de qualidade, como grandes marcas, e começar aí seus projetos, ou simplesmente para você, designer, conseguir construir aí um bom mostruário de venda das suas artes, tá? Então, se você quiser entender um pouquinho mais aí do meu dia a dia, me acompanhe nas mídias sociais, tá lá no Instagram, que sempre que eu consigo, tô compartilhando o meu dia a dia com vocês, tá? Seguinte, esse aqui é um de uma série de vídeos que eu vou compartilhar com você sobre esse universo aí têxtil, esse mercado que você pode viver da estamparia. Então, é importante que você siga a sequência, tá, desses vídeos. Eu vou sempre deixar, ó, bem grandão aqui na thumb, sabe, na capa do vídeo, o número. Por quê? Porque existe uma sequência, uma lógica. Como é um material longo, para que você consiga ir absorvendo e eu disponibilizar aqui no YouTube de uma maneira tranquila, né? Eu vou picotar esse conteúdo. Então, vou contar um pouquinho da minha história, conto um pouquinho do mercado e a gente vai ter aí uma série de aulas para você conseguir entender como que se constrói uma estampa, conseguir aí dar os seus primeiros passos. Se você já tem conhecimento no mundo da estamparia, eu tenho certeza que vai ter alguma coisa aí para agregar para você. Se você não sabe nada, acompanha de ponta a ponta, que eu também tenho certeza que você vai conseguir ter uma boa noção do que é esse mercado, tá bom? Então, reforçando, acompanha na sequência para que faça sentido para você. Se por acaso você chegou num vídeo aí com um número que não seja 1 e não assistiu 1, volta para o 1 e aí você vai me acompanhando, que vai ter um material bem legal. Tenho certeza que vai te dar assim muito embasamento sobre o que é esse universo aí das estamparias, tá? Como viver aí da sua arte nesse nicho de mercado, tá bom? Fora isso, todo esse conteúdo de estamparia em outros vídeos aqui no canal, vai maratonando, que você vai ter bastante conhecimento. E é isso, espero que seja útil para você. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo, pode me chamar no Insta, sempre que eu consigo eu vou respondendo e compartilhando, tá bom? Beijão, a gente vai se falando e faça bom proveito desse conteúdo. E nós vamos fazer o quê? Vou fazer mais um carinho aqui nesse desenho. Vou duplicar e vou fechar. E vou criar, não sei, uma sombra, uma marca d'água, alguma coisa. Vou primeiro deslocar, tombar, porque eu quero que eles saiam, né, que ele saia da mesma posição. Vai virar alguma coisa isso aqui. Vou começar a testar. Vou cortar, deslocar,
Deslocar, vou entrar, joguei todo mundo para dentro, ok. Vou ver se ele realmente estava no melhor lugar. Eu acho que eu vou deixar ele aqui, porque eu não tinha gostado muito desse buraco aqui. Novamente, que tá para fora, vai para dentro. Ok. Já vou diminuir essa minha área aqui que não preciso. Imagem. Vou dar um trim aqui, vou cortar. Ok. E vou dar alguma característica aqui, alguma propriedade para esse... Vou testar aqui, ó, tranquilamente. Se nada disso der certo, crio uma sombra. Enfim. Vamos ver se surge algum... Às vezes surge algum efeito que você goste, porque imagina, como eu falei, isso aqui vai estar num tecido acetinado, brilhante. Esses detalhes aqui, ó. Essa marca d'água, isso é uma digital, vai enriquecer. Vai enriquecer muito. Poderia ser só assim. Um detalhe mais sutil. Ou poderia deixar tudo numa cor só, enfim. Aqui é a sua imaginação para testar com calma e ver o que você cria. Assim eu gosto bastante também. Vou deixar mais clarinho ainda. Ó. Eu gosto assim. E aí, tá pronto o nosso rapote, tá pronta a nossa arte. Você joga essa sombra aqui para dentro né, da pastinha, tudo organizado aqui, tudo ok. Command S, que é importantíssimo, e tá pronta a sua arte para digital. Mas se você quiser, você também pode dar uma conferida nisso aqui. O que nós vamos fazer? Eu gosto de fazer assim, ó, rapidinho. Aumento a minha área. Simplesmente vou duplicar isso aqui, ó. Opa, calma aí. Antes de aumentar a área, ó, vou duplicar aqui. Command E. Vou fechar, eu dupliquei com o fundo também, porque senão, a hora que eu fechar, vai perder as características dessa layer aqui da nossa sombra, tá? Agora eu vou aumentar aqui. E simplesmente vou duplicar. Esse rapote aqui ficou com 35 de altura por 75 ali e meio de largura. É um rapote grande, pensar que isso é um vestido para criança. Ó, com Alt, só desloquei aqui. Command H, eu tenho a noção de como que tá esse meu rapote completo, né? Mas você, Command Z, Command Alt Z, Command H, deixa tudo aparente. Jogou a cópia, porque era apenas para você poder ver se estava ok. Aqui dentro tudo nomeado, o mais né, fechadinho possível. Mesmo assim você vai manter uma boa organização no seu arquivo, né? Não vai ter tantas camadas e tá fácil para alterar. E agora você pode simplesmente liberar esse arquivo aqui para o seu cliente e ele vai dar sequência ou na estamparia ou, enfim, qualquer terceirizada que ele vá dar sequência nesse trabalho. Mas a sua parte tá super organizada e é isso, tá? Prontinha a nossa estampa. E agora
a gente vai transformar o nosso floral romântico em uma estampa para ser reproduzida em cilindros, tá? Vamos lá. Tô aqui com o arquivo, né, que nós fizemos para digital. E a gente tem uma situação que essa arte foi pensada para digital, então ela não teve preocupações que a gente teria que ter para o cilindro, né? Que assim, trariam os melhores resultados para o cilindro, enfim. Mas isso acontece muito, você ter que transformar, né, uma arte digital para rotativa, isso quer dizer que você vai ter que ajustar o tamanho do raporte, que você vai ter que separar essas cores, enfim, né, separar e diminuir a quantidade de cores, porque tudo vai depender do que o seu cliente precisa, né? Se ele precisa fazer essa arte com 6 cores, ok, eu tenho 6 cores. Se ele precisa reproduzir essa arte com menos cores, enfim, você vai ter que trabalhar e dar soluções para ele da melhor maneira possível, né? O ideal seria o quê? Essa arte ter sido pensada do zero para cilindro. E essa situação nós iríamos fazer em outro exercício, pensar do zero para o cilindro. Mas aqui, o que é? Transformar algo que já existe, que foi pensado para digital, em cilindro, né? Mas para estamparia rotativa. Então vamos lá. Aqui a gente está com sorte, porque esse arquivo foi feito todo pensado, todo separadinho para essas situações que possam acontecer. Então, eu tenho que transformar em cilindro? Tá fácil, né? Se eu precisar alterar uma cor, tá fácil. Mas você poderia receber um arquivo que estava totalmente fechado. E aí é que são elas. Aí você teria N trabalhos para executar. É outro processo que nós vamos fazer em outro exercício. Mas vamos lá. Aqui nós temos uma arte que está organizada do jeitinho correto para essa sequência, né? Que seria para uma separação. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que conferir a medida desse raporte, né? Então, eu vou dar aqui um Command A. Ele está com 35,32 centímetros de altura. O raporte para cilindro, o padrão mais utilizado é o 64 centímetros de altura, né? Que é a circunferência do cilindro. Esse é o padrão. Existem outras circunferências, outras medidas, mas como são cilindros especiais, é difícil quem utiliza. Geralmente, o padrão é esse, é o cilindro que você vai ligar para a gravadora e vai ter lá, entendeu? Tá lá disponível. Já eles têm um estoque todo em cima disso e todo mundo, enfim, acaba trabalhando com esse padrão de 64 centímetros. Por isso que você usa essa medida. Mas fica tranquilo que nós também vamos aprofundar esse assunto quando a gente for conversar sobre a gravadora, enfim, e tudo mais, né? Vamos falar mais sobre o cilindro em si. Mas agora é simplesmente para a gente entender que a gente precisa transformar essa arte numa medida para cilindro, que seriam 64. Tá, o 64, o divisor, né, 32. Então, eu teria, se eu dividir 64, né, em 2, eu tenho 32. Tá bem próximo. No chute, tá bem próximo, eu não teria que mexer muito nessa arte. Eu simplesmente vou jogar ela para 32 centímetros e eu vou ter a medida do raporte que eu preciso com pouquíssima alteração no tamanho dos meus elementos. Mas não foi pensado isso, simplesmente realmente foi um bom chute, né? Se fosse uma diferença 45 centímetros, vamos dizer que isso aqui tivesse de altura, você ia ter duas opções, ou você ia jogar para mais, não é duas opções, são 3 opções, né? Ou você ia jogar para um número maior, que ia ter que ir para 64, ou você ia ter que jogar para 32, né? De 45 para 64, de 45 para 32, né? Ou você teria que refazer esse raporte caso o seu cliente lhe exigisse que, não, eu quero esse tamanho de elemento, não pode mudar, não pode aproximar.
você teria que refazer, né? Então, refação ia acontecer, por isso é tão importante você saber, antes de iniciar o trabalho, né, qual que será a reprodução? Vai ser em rotativo, vai ser em digital? Que tamanho que você quer esses elementos, se é em rotativo, principalmente, né? Porque isso evita muito trabalho. Na digital, você ainda aumenta aqui tudo, não importa o tamanho que vai ficar esse raporte, você ia fazer um deslocamento, né? Simplesmente aumentar e ia estar tudo certo. Mas no cilindro, não. No cilindro, você ia ter que bater nas medidas de raporte, né? Então, eu tenho 64, 32, 21, 16, 12. Você pega o 64 e você vai, né, dividindo ele e achando os outros números de raporte, porque o importante é, ao final, tem que dar 64. Então, você não é obrigado a trabalhar com 64. Pode ser que você, uma área de 21 centímetros, né, são 21,3, uns quebradinhos, é só você dividir, né, pode ser que 21 já fosse o tamanho confortável do seu raporte, para aquilo que você precisa, para as características que você quer que ele tenha, né? Então, fica mais tranquilo assim quando você já tem as primeiras medidas, né? E agora, outra coisa que vale reforçar é que você não precisa ter um quadrado exato para você fazer o raporte lateral. Por quê? Você só precisa ter uma repetição, porque a máquina que ripa, a máquina que vai fazer a gravação no cilindro, você vai pôr um raporte e ela vai fazer a repetição sozinha, ela vai completar esse cilindro, toda a superfície do cilindro, automaticamente. E ela não precisa que essa medida seja uma medida exata. Então, se você já sabe fazer raporte, você fica sofrendo para que seja 64 por 64, 32 por 32, 21 por 21, tá sofrendo à toa, porque não precisa, tá? Você tem que se preocupar, sim, com a altura, com a medida da altura, né, que é onde vai fechar a circunferência do cilindro, e aí não tem jeito. Agora, para lateral, ele vai completar o cilindro todo, e não importa se o final não tiver, né, atacando ali, não tiver atacadura de raporte, não importa, tá? Então, a largura é livre para você trabalhar. Se você quiser fazer um desenho que não tenha repetição do começo ao fim na lateral, você pode fazer. Você só não vai fazer isso se o seu computador não aguentar trabalhar aí com 2,40 m ou 3 metros, né? Que geralmente tem os cilindros. Os mais longos têm 3 metros, então se o seu computador não aguentar, aí complica. Mas você tem essa possibilidade, né? Então vamos lá. Aqui você pode ir imagem size, ou pelo atalho Shift Command I, não, o meu tá Alt Command I, perdão, tá? O meu tá Alt Command I, então vamos lá. Imagem size, Alt Command I. Quando é incrível, eu uso o atalho a vida inteira, eu preciso lembrar dele, eu travo. Enfim. Então, eu tô aqui, vamos lá, vou passar aqui para centímetros, né? Eu tô com a minha medida aqui, 300, o que que eu vou fazer? Tá certinho a minha linha guia, eu não tenho... Se eu tivesse uma borda aqui, quando eu fosse alterar essa medida, ele ia perder o meu raporte, ele ia suavizar as bordas, isso ia dar defeito na lateral inteirinha do meu raporte. Então, eu estou com o meu raporte aqui, ó, cropado, exatamente no cantinho aqui, ó, tudo certinho. Vamos ver se ele tá muito longo aqui. Ó, ele tá cravado, aqui ele não mostra, mas ele já cravou aqui. Ele tá cravado, ó, não tem espaço em branco aqui, não tem nada aqui, é assim que tem que estar. E aí, você pode mexer aqui normalmente, tá? E vou jogar para 32 centímetros, né? Na altura, ó, o link aqui fechadinho, isso quer dizer que a largura vem proporcional,
Vou deixar ele com bilinear, porque bilinear ele vai suavizar, vai vir bem suave essa redução, né? Existem outras situações aqui para reduzir, para aumentar, mas assim, para não criar estas, né? Para não criar suavidade, perdão, essa opção aqui, ele vem chapado, né? Quando você está trabalhando com elementos chapados, a gente também vai trabalhar isso mais à frente, mas o bilinear é que para mim faz a melhor redução e eu ou aumento ou diminuo e eu gosto das características que ele dá. Faça o teste, mude com todos, dá um super zoom e vê o que acontece com o pixel, né? Para você sentir como é que fica a reorganização desse pixel nessa mudança, né? Então vamos lá. 32. Ok. Deixa o computador trabalhar. Ó, já tá aqui com a minha medida de raporte. Agora eu já posso fazer essa separação de cores. Agora eu vou trabalhar com essa arte imaginando que eu tenho até 6 cores para fazer essa separação. O seu cliente é que vai te passar essa quantidade de cores, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar em cima de 6 cores. E vamos começar a passar essa arte para os canais. Eu vou criar mais uma cor sólida aqui para poder passar essas cores para os canais sem ter interferência de cores do fundo. Vou tirar minha sombra e vou cuidar o que agora? Eu vou cuidar de elemento por elemento, tá? Como que eu posso fazer? Lembra que eu tinha uma organização onde elementos das mesmas cores estavam em camadas diferentes ainda, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de unir os iguais para fazer essa passagem para os canais de uma vez só. E só mais um recadinho antes da gente começar. Se você está começando nessa área, se você está aqui pela primeira vez, se você nunca trabalhou com Photoshop, se você nunca trabalhou com os canais, trabalha no Photoshop, mas nunca foi para os canais, fica tranquilo se tudo estiver parecendo muito confuso. Porque eu tô aqui lembrando na Candice, que começou lá atrás, que aprendeu a trabalhar já dentro da gravadora e que tinha que fazer tudo isso daqui acontecer, porque o meu trabalho dependia disso. O meu emocional ficava, nossa, era uma pressão muito grande que eu sentia. Eu sentia até dor física de tanta pressão que eu tinha para aprender tudo isso. E isso, inclusive, me prejudicava, porque eu acabava ficando mais tensa, não relaxava e as coisas ficavam mais difíceis. Mas, com o passar do tempo, como no meu caso eu não tinha escolha, eu não podia desistir, eu tinha que dar certo, tinha que acontecer, eu precisava daquele trabalho. Todos os dias eu fazia, todos os dias eu fazia, todos os dias com as minhas dificuldades, todo dia era um mundo de desafio. Até que eu entendi com a prática. Então, é a prática que vai tirar o desconforto, caso agora você esteja se sentindo desconfortável, tá? Então, relaxa. Se essa é só... Você tá chegando aqui, sabe? Se tudo isso é muito novo agora, relaxa. Você vai aprender. Todo mundo aprende. Você só precisa ir com calma, com persistência, não desistir porque achou que é difícil, ok? Porque de todo o meu coração não é. Mas eu entendo se você não está sentindo isso, se você está achando que não é simples assim. É sim. Você só precisa praticar, tá bom? Então vem comigo que vai dar tudo certo. De coração, eu sei o que eu tô falando, tá? Então vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de unir os meus iguais para ficar mais fácil a hora que eu for passar para os canais. Mas primeiro eu vou criar um canal que eu chamo de base.
O canal, você vai vir aqui, ó, nessa folhinha, aqui embaixo, no final da janelinha, aqui, ó. No final da janelinha dos canais, né? Então, a gente vai ter camadas, os channels, né? Aí vai ter os canais. E você vai vir aqui e criar um canal novo. Esse canal novo, você, ó, vai dar 2 cliques nele e vai transformar ele num canal spot e vai deixar ele branco. Agora eu vou deixar vermelhinho só para você enxergar. Depois a gente vai transformar ele em branco. Vou deixar ele, ó, com uma visualização de 100%. E vou chamar ele de base. Base não, perdão, vou chamar ele de reserva. Você vai entender por quê. Ok, se por acaso, quando você for criar seu novo canal, ele vir assim, preto, você simplesmente pode dar um Command I, que ele vai ficar branco, ele vai inverter, né? Ctrl I, Command I, ele vai inverter e vai ficar branco. Aí você vai fazer o seguinte, para ele não voltar mais a acontecer de vir ele escuro, você vai aqui, ó, no menu aqui da janela, e novo canal, e vai colocar aqui, ó, selecionar as áreas, tá bom? E aí você vai dar um OK. Os próximos vão vir todos branquinhos. Mas se veio branquinho, veio, né, todo no preto, Command I, ele não virá mais, tá? E aí, a gente deixou ele em vermelho. É importante que você entenda que nos canais não existe cores. No canal, ou é preto, ou é branco, né? Tons de cinza, você tem os tons de cinza, né? Então, ó, isso é a visualização dos canais. Isso são os canais, sempre em tons de cinza. Por isso que aqui na sua janelinha aqui de cores, vai sempre estar, né? O background e o foreground, eles vai sempre estar ou preto ou branco, ou preto ou branco, tá bom? Porque não existe cor. Mas como que você enxerga a cor então, Cândice? Fazendo exatamente isso. Quando eu tô criando meu canal Spot, eu falo que cor que ele quer, que eu quero que ele, né, represente para mim, que ele visualize. Ah, eu quero visualizar em verde. Ok, verde com uma solidez de 100%. Quer dizer que ele está com uma solidez de 100%? Não, não quer dizer. Ele está com a solidez que eu der nos tons. Conforme a gente for puxando esses canais, você vai entender isso que eu tô falando, tá? Mas isso aqui é só uma visualização. Eu não quero que esse canal tenha uma visualização de transparência e quero que ele seja representado pela cor verde. E já renomeei. Ok. Eu vou vir aqui, ó, Command e clico aqui no quadradinho, aqui onde é representado o desenho, não aqui na escrita, né? Que se você clicar aqui, ele vai dar para renomear. Ele vai virar uma seleção. Eu vou vir aqui nessa reserva, vou colocar o preto para trás, X, e vou deletar. Nos canais, o delete, a borracha, eles também pintam. Se tiver o preto aqui para baixo, ele vai pintar, tá bom? E vou fazer isso com todas essas minhas camadas, ó. Eu vou unir tudo isso daqui. E vou deixar aqui, tá? Mais pra frente você vai entender. Eu já faço assim, que é para que a minha reserva depois não tenha nenhum problema, nenhuma marcaçãozinha de falha entre os elementos. Aqui.
Pronto, tá aqui. Já, né, eu tenho uma reserva aqui. Depois vocês vão entender como que eu vou trabalhar essa reserva. Por enquanto, eu só vou deixar ela aqui, ó, em branquinho, fechadinho, escondidinho aqui.